Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o histórico da doença. Os mofos e os bolores, eles fazem parte do cotidiano desde que o ser humano começou a se alimentar. Para evitar que os alimentos como carnes frescas se estragassem fora da geladeira, eles usavam temperos fortes e sais no intuito de preservar a carne. Os nativos da Amazônia e do Mato Grosso, eles ainda fazem o uso dessas práticas do fungo como remédio, e ao que tudo indica, eles aprenderam com os índios. Eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre o nosso agente causador, o nosso agente etiológico. São os organismos eucariontes do reino fungi. Esse reino ele é composto por mais de 1 milhão de espécies, porém apenas 99 mil das existentes foram catalogadas, estudadas e analisadas. Eles são organismos que podem ser uni ou pluricelulares, eles são heterotróficos e eles sempre vão se desenvolver melhor em ambientes úmidos. Eles são quimio-organotróficos também, e a gente vai estar falando principalmente de 3 grupos aqui, os cogumelos, os bolores e as leveduras. Os cogumelos e os bolores, eles vão englobar a família Eumicota. Essa família é responsável por ter espécies que vão produzir fermento, vão produzir a fermentação alcoólica, vão produzir antibióticos como a penicilina da casca da laranja e também são decompositores de matéria-prima. Alguns dos gêneros desse grupo que a gente vai estar falando são produtores de micotoxinas, que são as toxinas que os fungos produzem. E as mais prejudiciais à saúde do ser humano, as que a gente vai estar falando aqui, são as aflatoxinas, as ocratoxinas, a patulina, a fumonizina e muitas outras, tá bom? O conceito. A intoxicação alimentar por fungo é decorrente da ingestão de alimentos ou bebidas que desenvolveram uma certa mofo ou bolores em suas estruturas. Os fungos como os aspergillus, penicillium e fusarium são considerados grandes e importantes produtores de micotoxinas, que são frequentemente encontrados em alimentos. Aproximadamente 200 espécies de fungos são consideradas toxicogênicas, entre eles podendo contaminar diversos alimentos. Mas podemos destacar as aflatoxinas, que são produzidas por certas espécies do gênero Aspergillus, nas quais são altamente tóxicas e facilmente encontradas em alimentos. O grande problema da intoxicação alimentar por esses fungos é que eles podem gerar de uma simples mal-estar, de uma simples indisposição, podendo desenvolver em forma aguda até um possível câncer ou nefropatias. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a epidemiologia. A principal razão epidemiológica dessa doença é a falta de conhecimento da população no quesito de preparação de certos tipos de alimentos e na conservação dos mesmos. Os esporos e as hifas fúngicas, quando o alimento ele apresenta uma proliferação, muita gente corta só aquela parte ali e come o resto. Só que isso é errado, porque o fungo ele não está somente naquela parte onde ele apresentou, mas sim no alimento todo. E não apenas na parte que ele está manifestado. Sua correlação patogênica se dá pela presença de microesporos fúngicos em pacientes com câncer hepático. As evidências epidemiológicas resultam de estudos efetuados em áreas geográficas onde a contaminação de alimentos por aflatoxinas e o CHC são frequentes. Com base nesses fatos, com base nesses fatos, foi evidenciado que a exposição a aflatoxinas potencializou o risco do câncer hepático associado ao HBV. Eu vou estar falando um pouquinho agora sobre a etiologia da doença. A doença como um só, ela ocorre entre a relação do ser humano e do micro-organismo do reino fungo. Ao decorrer da vida de um alimento, ele vai passar por muitos caminhos antes de ser comercializado e ser pronto. E assim ele vai entrar em contato com esporos fúngicos durante a produção. E quando a vida útil desse alimento se expira, o micro-organismo que já está ali presente vai encontrar um ambiente propício para se desenvolver. E as hifas que já estão ali presentes vão começar a se manifestar e vão começar o bolor. E a intoxicação alimentar fúngica vai se dar pelo consumo inadequado dessa substância, desses alimentos que têm essa presença de hifas, as quais vão estar colecionando uma vasta rede de micotoxinas, que são as toxinas que os fungos produzem. Várias dessas são muito nocivas ao ser humano, né? E outra forma de intoxicação alimentar fúngica também é pela intoxicação alimentar pelos cogumelos, que se dão pelo preparo inadequado deles, do champignon e de vários que o ser humano por si só já consome. E se o preparo é inadequado, os esporos vão estar ali presentes e as micotoxinas vão se ressaltar e podem acabar causando uma intoxicação alimentar. Se estima-se mais ou menos 25% de todos os produtos agrícolas do mundo estejam contaminados por tais substâncias, as micotoxinas. E dessa rede, que é muito vasta de micotoxinas, apenas 5 são consideradas de maior risco à saúde humana e animal, que são esses nomezinhos que estão escritos aqui embaixo. Sintomas. Pela aflatoxina serem metabolizadas no fígado, primeiramente, ele é o órgão mais atingido e, consequentemente, o que mais vai sofrer. Os primeiros sintomas são dores abdominais, febres, vômito, diferente da intoxicação alimentar comum. Essa atinge principalmente o fígado e o pâncreas.
Sendo as consequências mais comuns são o quê? São sintomas mais agressivos, podendo causar vários danos hepáticos e hemorrágicos no trato gastrointestinal humano, podendo causar até um câncer hepático nos rins e no cérebro, ou até mesmo alterando o material genético do paciente, podendo levar ele a óbito. Diagnóstico. Não existe um exame laboratorial que comprove com efetividade a presença de uma intoxicação alimentar por fungo no organismo. Mas normalmente, o exame utilizado para o diagnóstico por infecções por fungos são baseadas no quê? Na detecção direta de reagentes da hemocultura. Hemocultura é um exame realizado com o objetivo de isolar e identificar micro-organismos patogênicos no sangue de um paciente que supõe ter uma infecção ou até uma intoxicação. Este método é caracterizado pela baixa sensibilidade e leva pelo menos 2 dias para ser descoberto e 1 semana para identificação. A precisão do método, combinada a um diagnóstico rápido, é considerado um fato chave para a redução da taxa da doença e da taxa de mortalidade por ela. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a fisiopatologia dessa doença. Isso é como o micro-organismo vai agredir o nosso organismo. Inicialmente, esse micro-organismo ele vai adentrar ao nosso organismo nas suas 3 variadas formas. Isso é esporos, hifas e corpo celular completo. O esporos em cima de comidas, as hifas quando a comida já está um pouquinho se expirando na validade e as hifas já começaram a se reproduzir. E o corpo celular completo pode ser por meio do cogumelo. O seu objetivo principal ao adentrar o nosso substrato é sobreviver. E por essa questão, ele vai procurar maneiras de superar esse ambiente desconhecido e se adaptar a qualquer alteração causal que ele possa vir a enfrentar e possa vir a afetar sua capacidade de reprodução. Porque todo organismo no nosso planeta tem o objetivo de sobreviver e de se reproduzir. Assim, ele vai começar a possuir a virtude, a capacidade de capturar os nutrientes, como o ferro do hospedeiro. Isso vai se tornar fator fundamental para o crescimento dele, e principalmente quando tem a escassez do substrato, o fungo ele vai criar um mecanismo de defesa que vai achar uma forma de superar esse ambiente, e isso vai contribuir no seu fator de virulência, se tornando mais nocivo e vai atacar mais o nosso organismo. O 1,3-glucano é um polissacarídeo neutro dentro do micélio vegetativo de diversos fungos patogênicos. E ele vai se comportar como um fator virulente maior para o organismo do hospedeiro quando ele não achar o que ele precisa para sobreviver. Acredita-se que quando o ambiente tem uma baixa nutrição de ferro, o micro-organismo pode recomeçar uma remodelação metabólica de processos férricos, como a respiração oxidativa, a biossíntese de aminoácidos e de ácidos graxos. Eu vou falar um pouco sobre a imunidade. A imunidade é um mecanismo de defesa contra os antígenos relacionados às patologias de origem alimentar. Acontece por meio da imunidade inata, que se dá pela natureza extracelular. Os micro-organismos eles vão ativar as células responsáveis por essa resposta, que seriam as células NK. O sistema completo de reações inflamatórias, entre outros. Também a gente tem a imunidade adquirida, humoral e a celular, que são mecanismos específicos contra antígenos patogênicos. Como mecanismo de defesa imunológica inata, existe a acidez estomacal. Bom, no sistema porta, todo o sangue oriundo do intestino, inclusive o mesmo sangue que coleta os nutrientes e as toxinas desses órgãos, é drenado para o fígado, onde existe uma malha de neutrófilos, macrófagos e eosófilos que realizam a fagocitose. As aflatoxinas são facilmente absorvidas pelo intestino delgado, principalmente no duodeno, pela difusão passiva, devido às suas moléculas serem relativamente de baixo peso molecular e lipofílicas. Elas seguem para o fígado por meio de suprimento sanguíneo no sistema porta-hepático. Acumulam-se devido à permeabilidade da membrana hepatócito. A eliminação das flaxotoxinas do organismo se dá primeiramente pela bile, seguindo pela urina e também com menor quantidade pelo leite, no caso de lactante. Tratamento. As quimioterapias antifúngicas e terapias de manutenção estendida são um dos métodos mais usados empregados no controle dessa doença, mas existem vários outros, como por exemplo, os tratamentos primários, que se dão origem da ingestão de medicamentos que atuam no desligamento fúngico, onde a bioquímica permite entender melhor os genes que estão envolvidos na genética do mesmo. Em seus mecanismos de defesa para sobreviver em ambientes escassos, onde as drogas antifúngicas podem ser altamente seletivas e atuantes, existem medicamentos determinados primordialmente no sufixo nasol. É necessário ressaltar a importância da biotecnologia para a obtenção de diversas substâncias por meio de manipulação de fungos e para a obtenção de novas tecnologias para o benefício da saúde humana e equilíbrio ambiental. Agora eu vou estar finalizando falando sobre as consequências clínicas dessa doença. Quando uma toxina fúngica ela é ingerida em grandes níveis ou vai se passar um grande tempo e não vai ter tido o tratamento correto, o fígado vai apresentar uma perca gordurosa, pode apresentar necrose com um incremento nas células basofílicas e a proliferação de ductos biliares e de cirrose.
O amarelão é uma decorrência dessa intoxicação. A pessoa pode ficar toda amarela e vai se associar ao fígado edemeciado e ele também vai apresentar coloração amarela. Assim, vão se tornar indicativos muito fortes que uma intoxicação está ocorrendo. A vesícula biliar ela pode estar sendo comprometida, o fígado vai estar friável e principalmente isso acontece nos casos de intoxicação aguda. Também vai ocorrer uma diminuição da coagulação sanguínea, podendo se observar sangue nas cavidades, bem como nas mucosas e hemorragias nas massas musculares. As reações de uma intoxicação podem ter variados sintomas e variadas consequências, inclusive podem se ocorrer sintomas exclusivamente psiquiátricos, como a depressão, ansiedade, problemas de atenção, insônia, clareza mental, e também pode se ocorrer atividades imunossupressoras e tóxicas. Bom, vou falar um pouco sobre a prevenção. As medidas de prevenção elas devem ser tomadas desde o início do plantio do alimento, colheita, transporte, estocagem e o processo do produto final. Algumas medidas práticas que podem ajudar na eliminação total ou então, pelo menos, manter níveis bem baixos e aceitáveis a presença de microtoxinas em alimentos destinados ao consumo humano e dos animais. Redes de distribuição alimentícia podem procurar a intensificar sua fiscalização na hora da revenda de alimentos processados. Também alertar a população geral de consumidores com conhecimento sobre a manifestação fúngica traria diminuição de ocorrências da doença. Então, essa foi a finalização do nosso trabalho. Espero muito que os professores gostem. A gente fez como um grupo esse trabalho, todo mundo pesquisou, todo mundo estudou. A gente teve um grande aprendizado com esse trabalho, porque a gente não podia simplesmente fazer ele, a gente tinha que entender para conseguir fazer o nosso Word, fazer o nosso slide e finalmente a apresentação. A gente separou dessa maneira para ficar algo bem didático, assim, pra vocês conseguirem ver que nós três a gente entendia do assunto. E a gente escolheu essa forma de colocar o nosso vídeo junto com o slide pra ficar uma forma um pouquinho diferente, os professores poderem ver a gente. E eu espero que vocês gostem. Obrigada pelo semestre e é isso.